Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta a sacralidade tanto do sacramento do matrimônio quanto do celibato sacerdotal. Matrimônio e sacramento, matrimônio e ordem, são dois sacramentos equiparados. São dois sacramentos de uma mesma categoria, podemos dizer assim. São sacramentos de serviço. São duas formas distintas, é claro, mas duas formas iguais na sua distinção de servir o reino de Deus. Uns servem o reino de Deus sendo testemunhas do amor esponsal de Deus pelo seu povo, da forma como Deus nos ama, como um esposo ama a sua esposa sem nenhum merecimento por parte dela. Outros testemunham o serviço de Deus pelo seu povo, o serviço gratuito de Deus, a entrega de Deus pelo seu povo, os sacerdotes. Dois sacramentos de serviço, dois sacramentos equiparados, dois sacramentos distintos, mas com uma mesma dignidade, com uma mesma responsabilidade. Servir para testemunhar o amor e o serviço de Deus por nós. Nós ouvimos na primeira leitura, com essa narração belíssima do profeta Ezequiel, como é gratuito e misericordioso o amor de Deus por nós. O profeta quase que teatraliza o amor de Deus por Jerusalém, que é a imagem de todos nós, seus filhos e filhas, dizendo que Jerusalém nasceu e ninguém cuidou dela, que entregaram-na à morte, abandonaram-na à beira do caminho para que ela morresse, sem que lhe dessem banho, sem que lhe fizessem nenhum dos cuidados que se faz com o recém-nascido. Mas Deus, passando por aquele caminho, salvou a vida desta menina, que é Jerusalém, que é a igreja, que somos todos nós. Essa menina cresceu e Deus foi cuidando dela em todas as fases do seu desenvolvimento. Até que essa menina chegou à realeza. Chegou ao máximo do seu desenvolvimento. Tudo isso por graça e misericórdia. Por amor benevolente de Deus para com ela. Pois se Deus dela não cuidasse, ela nem sequer teria sobrevivido aos primeiros dias depois do seu nascimento. Assim somos nós. Todos nós somos o que somos por graça e misericórdia de Deus. Todos nós estamos vivos por graça e misericórdia de Deus. Mas esta menina do profeta Ezequiel, que chegou à realeza, que chegou ao ponto mais alto da sua existência, se esqueceu do amor misericordioso e gratuito de Deus por ela. E fiando-se na sua beleza, ela se prostituiu. Ela se entregou a qualquer um que passava, afrontando assim o amor gratuito e misericordioso de Deus por ela. Como nós fazemos quando contrariamos o projeto de Deus, quando não seguimos os seus mandamentos, quando pecamos. O amor esponsal, o amor do casal, a fidelidade no matrimônio é imagem
desse amor gratuito e misericordioso de Deus por nós e da nossa fidelidade a Deus, que passa como testemunho pela fidelidade do marido e da mulher. As nossas infidelidades também são imagem do pecado. Pecamos quando somos infiéis. Pecam os maridos quando são infiéis às suas esposas. Pecam as esposas quando são infiéis aos seus maridos. Porque todos pecamos nas nossas infidelidades ao projeto, à vontade, aos mandamentos de Deus. O profeta está nos convidando à fidelidade, nos convidando à conversão, dizendo: eu espero que você se recorde e se envergonhe de tudo isso que você fez. E para citar São Paulo a Timóteo, volte ao primeiro amor. Não ao seu primeiro amor, mas àquele que te amou primeiro, o próprio Deus, e que continua gratuita e misericordiosamente amando-nos, não obstante as nossas infidelidades. O santo de hoje reúne na sua história esses dois grandes sacramentos. São Maximiliano Kolbe era padre. Padre que foi preso pelo regime nazista e enviado para Auschwitz, um campo de concentração na Polônia. Preso porque era considerado perigoso, revolucionário para o regime nazista. Mas os campos de concentração são enormes, eram enormes. Muita gente estava ali ao mesmo tempo. E muita gente morria sistematicamente nos campos de concentração. Os campos de concentração eram verdadeiras indústrias da morte. É até difícil. Eu conheci Auschwitz, visitei a cela, o bunker, onde ficou São Maximiliano Kolbe, onde ele morreu, o forno onde o seu corpo foi cremado. É um dos lugares mais difíceis de todos os lugares que eu já conheci por este mundo afora. Ali está impregnado no ar o sofrimento, fruto da decadência, do pecado da humanidade. Mas numa certa ocasião, fugiu um prisioneiro do campo de concentração. E todos sabiam que a regra era clara. Para cada prisioneiro que fugia, 10 eram escolhidos no pátio para morrer no lugar do que fugiu. E quando este prisioneiro fugiu, escolheu-se o comandante do exército que cuidava de Auschwitz, escolheu 10 prisioneiros para ir para o bunker da fome. O que é o bunker da fome? O bunker da fome era um subsolo sem janela, com uma porta muito restrita, sem cadeiras, sem bancos, sem nada lá dentro. Um espaço pequenininho, onde essas 10 pessoas em pé ficariam justas, umas às outras. E essas 10 pessoas eram postas ali, naquela cela estreita, escura, sem ar, para morrerem à míngua, sem comida, sem água, sem ar, sem possibilidade de assentar-se, de deitar-se, de descansar, e na mais absurda indignidade humana. Quando esses 10 foram escolhidos no pátio para morrer no lugar do preso fugitivo, um desses 10, Francisco Gaianizete,
começou a chorar compulsivamente e a gritar: eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu acabo de me casar e ter filhos. Eu preciso voltar para a minha casa. O padre Kolbe, comovido com aquele pai jovem, recém-casado, recém-tornado pai, o padre Kolbe, que não tinha sido sorteado, levanta a mão no meio dos presos perfilados e diz: eu me ofereço para morrer no lugar deles. Isso não era habitual. A palavra do comandante do campo de concentração era definitiva e irrevogável, porque senão virava bagunça. Aqueles que ele tinha escolhido eram os que iam morrer. Mas naquele dia, o comandante do campo de concentração pergunta ao padre Kolbe: mas você, quem é? E o padre Kolbe responde com uma única expressão que valeu a sua morte, dizendo assim: sou padre católico. O comandante, sabendo que o outro era um pai de família, disse: é muito melhor a gente exterminar mais um padre do que exterminar um pai de família. Os padres são mais perigosos, os padres são mais subversivos. Então, pode trocar. Aquilo que nunca tinha acontecido, do comandante revogar a sua palavra, porque o padre Kolbe era um padre católico, aconteceu. E ele, então, foi para o bunker da fome. Os outros prisioneiros estavam acostumados àquela infeliz desgraça. E se ouvia por todo o pavilhão onde estava o bunker da fome, sempre, e havia lá sempre, 10 pessoas. Quando 10 eram tiradas de lá mortas, eles davam um jeito de colocar lá mais 10. E quando aqueles 10 eram retirados, outros 10, porque, como eu lhes disse, o campo de concentração era uma indústria da morte. E então os presos testemunharam, no processo de canonização do padre Kolbe, que sempre que havia prisioneiros no bunker da fome, de lá vinha as piores impressões. Os prisioneiros sempre morriam gemendo, aflitos, chorando, gritando de pavor. As piores coisas vinham, os piores ruídos vinham sempre do bunker da fome. Mas daquela vez foi diferente. Quando lá colocaram o padre Kolbe com os outros 9, não havia gemidos, não havia desespero, não havia desesperança. O que se ouvia vindo do bunker da fome era a reza do terço e cantos a Nossa Senhora. O padre Kolbe ficou ali mais de 1, 2 semanas e foi entregando a Deus pela morte cada um dos seus 9 companheiros. E no final, só restou o padre Kolbe, com outros 9 defuntos dentro do bunker da fome. Mas outro prisioneiro já tinha fugido. E já era preciso colocar outros 10 no bunker da fome. Então eles precisavam liberar o lugar da morte. Então o comandante ordenou que se injetasse na veia do padre Kolbe uma ampola de ácido fênico, e o padre Kolbe morreu pela injeção do ácido fênico, porque não havia morrido de fome, de sede, de tristeza, de angústia, de falta de ar, de tantas outras coisas desumanas, como centenas
morreram no bunker da fome. Assassinado com a injeção de ácido fênico, o corpo do padre Kolbe, com os seus 9 companheiros, foi cremado nos fornos que existiam no campo de concentração, precisamente para isso, para dar fim aos corpos, de modo que ninguém mais tivesse contato com aquelas pessoas humanas. O padre Kolbe testemunhou, com a sua entrega até a morte, a beleza do sacramento da ordem, mas também a beleza do matrimônio que fundou a família de Francisco Gaemesegues. Ambos voltados e vocacionados para a fidelidade ao projeto de Deus. Ao projeto de Deus que é o inverso da indústria da morte. Ao projeto de Deus que é para que todos tenham vida e vida plena. Peçamos ao Senhor, pela intercessão de São Maximiliano Kolbe, que não haja entre nós indústrias da morte, mas que nós nos empenhemos dia após dia em promover a vida plena para todos, sejam eles os marginais, sejam eles os comandantes, sejam eles os ladrões, sejam eles os roubados, todos. Jesus veio para que todos, e não apenas alguns, tivessem vida. Amém.